O filme Interestelar estreou lá em 2014, né? Já se passaram mais de 10 anos, mas tem um lugar do filme, que é o planeta de Miller, onde por causa da dilatação do tempo, 1 hora dura 7 anos na Terra. Então, se você fizer a conta, desde que o filme estreou aqui na Terra, lá no planeta de Miller passou somente 1 hora e 20 e poucos minutos. Tudo que aconteceu na sua vida nos 12 anos, no planeta de Miller seria na hora do almoço ali. Esse é o tipo de coisa que Interestelar faz com a nossa cabeça. E o mais impressionante é que isso não é viagem de roteirista, não. Isso é física, puramente física, tá? E eu sou suspeito pra falar, porque vocês sabem que pra mim Interestelar é o melhor filme, não só de ficção, mas o melhor filme já feito até hoje. Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Além da Ciência. Isso mesmo, e hoje vamos conversar sobre, para mim, né? Eu considero, para mim, na minha visão, o melhor filme já feito da história da humanidade. O filme Interestelar. Eu já fiz aí, se você voltar na minha história na internet, várias coisas com Interestelar, né? Participei até do lançamento do livro, né? A Ciência do Interestelar, que é um livrão muito maneiro, muito legal. Porque, antes até da gente começar a falar do filme, né? Interestelar é considerado, né? Dentro aí da classificação de filmes, ele é considerado como uma hard sci-fi, que a gente fala. Que é uma ficção científica muito embasada na realidade. Mas na realidade do quê? Principalmente na ciência, né? Na realidade da física e tudo mais. Depois nós vamos ver que ao decorrer aqui é mais ou menos isso mesmo, só que teve umas jogadas ali sensacionais. Então é um filmaço, né? Um filme que foi lançado em 2014. Em 2024, quando ele fez 10 anos, ele voltou para o cinema, foi legal pra caramba isso. Em 2024 foi lançado em português esse livrão aí, vale a pena, tá? Você comprar ele, chamado A Ciência do Interestelar, onde são vários temas ali são explicados. É um filme que navega aí entre a física quântica, teoria de cordas, né, a cosmologia, a astrofísica, buracos negros, viagem no tempo não tem não, mas tem um pouco, né? Mas tem aí toda né, viagem pelo universo através de buracos de minhoca. Então é uma obra-prima aí, né? Um filme realmente muito, muito legal. Kip Thorne, para quem não sabe, ele é um físico teórico. Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2017 pela detecção de ondas gravitacionais, tá? Ondas gravitacionais é quando você tem a colisão de dois buracos negros, ele chacoalha a estrutura do espaço-tempo. E o Kip Thorne tem uma história muito interessante do Kip Thorne, que é a seguinte. A onda gravitacional foi proposta pelo Einstein, lá em 1905. O Kip Thorne foi o cara que brigou para construir os detectores, que é o LIGO, que são equipamentos assim absurdamente caros. Mas ele brigou, ele ficou brigando, conseguiu construir o equipamento. Conseguiu detectar um negócio que o Einstein previu 100 anos antes. E por conta das ondas gravitacionais, ele acabou então ganhando o Prêmio Nobel de Física. E é um cara assim, realmente sensacional. Ele não foi só o consultor, tá? Ele foi o produtor executivo e ele forneceu as equações que descrevem o comportamento da luz perto de um buraco negro, baseado na teoria da relatividade geral do Einstein. E ele até escreveu um livro chamado A Ciência de Interestelar, como eu falei aqui para vocês. Tem em português, compre lá porque vale muito a pena, tá? Vale demais. Explicando tudo o que é cada coisa ali no negócio. Algumas coisas muito interessantes do Kip Thorne. Primeira coisa, ele era muito amigo do Stephen Hawking. E o Kip Thorne e o Stephen Hawking, eles fizeram uma aposta uma vez, né? E sabe o que eles apostaram? Uma assinatura de uma revista de mulher pelada, da Hustler, tá? E o Kip Thorne ganhou a aposta do Stephen Hawking, tá? Outra coisa muito interessante aí do Kip Thorne. Ele, na verdade, o Interestelar não era para ser com o Christopher Nolan. Na verdade, quem estava fazendo o Interestelar era o irmão dele, que, se não me engano, chama Julian, né? Julian Nolan, tá? E ele pegou e saiu da parada. E aí ele entregou pro Christopher Nolan e pra mulher do Christopher Nolan, porque ela também está presente. E aí tem uma lenda no cinema que diz o seguinte,
que todo filme que a mulher do Christopher Nolan tá junto com o Christopher Nolan, esse filme vai ser muito bom, tá? Quando o irmão do Christopher Nolan entregou o filme pro Nolan, pro Christopher Nolan, que a gente conhece, né? Ele falou o seguinte, cara, você pode fazer qualquer coisa, você só não pode mudar o que o Kip Thorne colocou ali. Então isso é uma coisa muito legal que foi feita aí no Interestelar, tá? O Christopher Nolan, né, ele fez uma coisa rara, né? Que ele queria, né? Que na verdade não foi ele, não, foi o irmão dele, né? Que falou isso aí, né? Que ele queria que tudo fosse ali, tivesse dentro, né? Do que a ciência considera possível, que é o negócio do hard sci-fi que eu falei para vocês, tá? E o resultado dessa parceria aí gerou, né? Um filme que é uma belíssima obra científica, tá? A equipe de efeitos visuais, né? A empresa Double Negative criou um código de computador chamado DNGR para renderizar o buraco negro, que é o Gargantua, que é esse cara aqui. E aí tem o seguinte, ela usou para isso uma técnica de renderização chamada Ray Tracing, tá? E para fazer isso aqui, ela traçou o caminho de milhões de feixes de luz através do espaço-tempo deformado. Na verdade, o Gargantua, esse cara aqui atrás, ele foi o seguinte, foi um artigo científico que foi escrito, e aí esse artigo científico foi transformado no Gargantua do filme. Tá? Foi transformado no Gargantua do filme e tá aí, né, que saíram esses artigos aí publicados em revistas científicas, tá? Todos eles com coautoria do Kip Thorne. A empresa acabou ganhando o Oscar, né, de melhores efeitos visuais por isso, ou seja, um filme de Hollywood produziu pesquisa científica publicável sobre como a luz se comporta perto de um buraco negro. Isso é único na história do cinema, tá? Isso é único na história do cinema. Vamos lá falar o que é a ciência que é real aí no filme. A primeira coisa, né, é o buraco negro. Então, o buraco negro do filme é o Gargantua, é a melhor representação. Vamos lá, o filme é de 2014. A primeira foto de um buraco negro, ela vai sair publicada em 2019. Então, até o dia que o filme foi pro ar, era a melhor representação de um buraco negro, não só no cinema, não só na ciência. A gente não tinha nenhuma representação de um buraco negro tão fidedigna como o Gargantua, tá? Então aquele dia, esse disco aí, né, de matéria girando em volta de uma esfera escura, né, com a luz se curvando por cima, por baixo, formando aquele halo, tudo isso não é invenção, não. É a relatividade aí prevendo o que aconteceu. Aí tem uma outra coisa muito interessante aqui para falar para vocês. Quando a equipe do Kip Thorne, de cientistas, eles simularam o buraco negro, vocês estão vendo o buraco negro aqui, né? O buraco negro, na verdade, um lado dele é mais apagado do que o outro. Olha que interessante que aconteceu. Aí o Nolan chegou e falou assim, cara, isso aqui no cinema não vai ficar legal. Vamos colocar ele inteirão assim. Isso é uma mudança que o Nolan fez. Quando veio a foto do buraco negro em 2019, como que era a foto? Era igualzinho a simulação que o Kip Thorne tinha feito. Ele era mais apagadinho de um lado e mais brilhante do outro. Então, para você ver como que, mesmo, né, estando errado, ele estava mais certo do que quando estava certo. Ai, ai. O que acontece num buraco negro é isso, né? Quando a luz passa perto de um buraco negro, a gravidade é tão forte, que ela curva o próprio espaço. Por isso que a gente vê o disco de matéria, né? O disco de acreção parecendo passar um por cima e outro por baixo do buraco negro, né? Então é essa ilusão de ótica aí, que é a luz, na verdade, vindo lá de trás. A gravidade ela entorta tanto que a luz que está aqui atrás ela vem para frente e a gente vê essa representação aí. E o mais legal é isso, né? É que é a realidade. Tá aí, né, a parte que eu falei, né, que a equipe decidiu omitir algumas coisas, né? O lado do disco deveria parecer muito mais brilhante do que o outro, né, por causa do efeito Doppler. Só que o Nolan resolveu colocar tudo brilhante, tá? Falou que ia ficar mais bonito no filme. Então, né, o Gargantua do filme
é um buraco negro um pouco embelezado. Aliás, tem uma outra coisa muito legal aqui para falar do Gargantua. O Kip Thorne, esse cara aí, ele escreveu um livro muitos anos antes, né? Muitos anos antes do filme. E agora o livro vai chamar... Como que chamava o livro, cara? Oh, caramba. Acho que é Rugas do Tempo, Time Warps, um negócio assim. Ele escreveu um livro, tá? O Kip Thorne escreveu um livro. Vou achar aqui o nome do livro para vocês. Por que eu quero falar nisso? Que eu tenho esse livro. É que agora eu confundi aqui o nome. Eu tenho esse livro. E nesse livro, aqui ó, Black Holes, o livro chama-se Black Holes e Time Warps. Ou seja, buracos negros, né, e torções, coisas do tipo no tempo. E na introdução deste livro do Kip Thorne, ele conta a história de um buraco negro. Sabe como que chama um buraco negro no livro? Gargantua. Então esse Gargantua, esse nome aí, não é que ele foi criado por Interestelar, não. Ele já vem de muito e muito tempo, tá? De muito e muito tempo. Beleza? Como eu falei para vocês, né, a primeira foto, né, de um buraco negro que a gente teve foi em 2019. Ou seja, quando o Gargantua saiu, ele foi a melhor imagem de um buraco negro. E quando sai a foto em 2019, aconteceu o seguinte: a foto era muito parecida com o Gargantua. Ou seja, tudo que eles fizeram para o filme estava muito certinho. A foto do buraco negro é da galáxia M87. Ela foi feita por um projeto gigantesco chamado EHT, que é o Event Horizon Telescope, tá? E a M87 está a 50 milhões de anos-luz de distância e o buraco negro no seu centro tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. É um dos buracos negros mais estudados da história da M87. Ele tem um jato gigantesco assim e é uma coisa assim realmente muito legal. E quando saiu a foto, né, todo mundo viu como o Gargantua aparecia com a foto, tá? Uma esfera escura no meio, circulada por um anel de luz brilhante, beleza? O próprio Kip Thorne comentou que foi maravilhoso ver a sombra quase circular do buraco negro e que não há dúvida de que aquilo é mesmo um buraco negro do centro da M87, sem nenhum sinal de desvio da relatividade geral, tá? Pensa no tamanho disso, né? Você tem um filme de Hollywood 5 anos antes mostrando pra gente o que é um buraco negro, como que ele apareceria sem a gente ter ideia de como que era. Então, essa é o tipo de coisa, né, que acontece às vezes, né? Será que é só esse filme que é profético? Tem vários filmes que são proféticos. Será que esse aqui foi? Tá aí, né? Não foi tanto, né? Porque eles usaram as equações do Einstein e as equações do Einstein se provaram funcionar na realidade, tá? Agora, uma das cenas mais impressionantes do filme, uma das mais corretas também, cientificamente. A teoria da relatividade do Albert Einstein, né, diz uma coisa contraintuitiva, que o tempo não é absoluto, tá? O que quer dizer isso? Que ele passa de forma diferente dependendo de como é a atuação da gravidade, ou seja, ele depende da gravidade, beleza? Quanto mais forte for a atração gravitacional que algum objeto está sofrendo, o tempo ali para ele passa mais devagar, tá? Isso se chama dilatação gravitacional do tempo, beleza? E não é teoria, isso aí é medido, né? Então, por exemplo, satélite GPS, a gente precisa corrigir eles direto com as equações do Einstein por conta dessa dilatação. Senão, a gente coloca para ele mandar a gente para o Rio de Janeiro e ele manda a gente para Porto Alegre, entendeu? Então, é isso que tem que fazer, tá? Então, esse pouquinho de tempo ali que é diferente já causa um grande problema no GPS. Sem essa correção aí ia dar problemas gigantescos. No filme, o planeta de Miller orbita muito perto do Gargantua. E a gravidade do buraco negro ali, ela deforma tanto essa estrutura do espaço-tempo, mas tanto, que para cada hora no planeta de Miller passam 7 anos aqui na Terra. Tá? Aí é o seguinte, como que eu vou explicar isso para vocês? O jeito mais fácil de explicar isso é o seguinte: se você pegar um tecido e fazer umas linhazinhas nele assim, tudo certinho as linhas, tá? Todos quadradinho, né? Tudo quadriculado.
e você colocar um peso aqui no meio dele que estica, você vai ver que sem você mudar o tamanho da linha, a linha vai ficar esticada. E se cada linha fosse uma unidade de tempo, você vai ver que aquela esticada vai fazer com que você demorasse mais tempo para sair de um ponto até outro ponto daquela linha esticada. Então isso é a dilatação do tempo, tá? É bem fácil de entender visualmente, matematicamente é terrível, tá? Mas visualmente você entende muito bem o que acontece. Então é isso. Outra coisa, né, que o filme acertou também é o seguinte: será que pode ter planeta ao redor de buraco negro? Pode. São os planets. São os Black Hole Planets. Isso aí também é uma coisa que é da realidade. E aí você deve estar perguntando, como que um planeta orbita um buraco negro? Simples, cara. Ele está fora do horizonte de eventos. As coisas só se complicam no buraco negro quando você atravessa o horizonte de eventos. Atravessou o horizonte de eventos, não tem mais volta. Ficou fora do horizonte de eventos, tá tudo bem. E é isso que acontece no Interestelar. Lá no planeta de Miller, né, que nós estamos falando, o Cooper lá e a equipe deles, né, que eles estão viajando, eles passam só 3 horinhas e 17 minutos ali. Eles só passam 3 horas e 17 minutos no planeta. Mas quando eles voltam para a nave, eles descobrem que 23 anos, 4 meses e 8 dias se passaram lá fora. E aí é muito interessante o que vai acontecer. Na verdade, você tem, nesse momento do filme, você tem 3 tempos acontecendo. Você tem eles que estavam no planeta de Miller, quando eles voltam para a nave, eles encontram aquele negão de cabelo branco, ou seja, o tempo passou para ele, e na Terra passou diferente ainda, tá? E aí quando o Cooper abre a mensagem ali de vídeo, é que ele vai ver ali a filha dele, a Murphy, né? Ele vai ver a filha dele, a Murphy. E aí ele vê que os filhos dele não é mais criança, porque ele deixou os 2 filhos criança aqui na Terra. Quando ele chega lá, passa esse tempo todo, ele vê que eles já são adultos e ele perdeu não só a infância, como a adolescência e tudo mais, tá? Então é assim, é realmente chocante quando ele tem que a realidade, né, cai no colo dele mesmo, vendo, né, como que a gravidade realmente faz o tempo passar mais devagar, tá? Só a relatividade poderia ter feito isso, e o filme usa isso como uma arma realmente genial, tá? Então é muito interessante mesmo tudo isso. Quando eles estão viajando no buraco de minhoca, o cara lá explica para ele, né? É aí que o pessoal fala, o Nolan dá muita aulinha, tal, não sei o quê. O cara explica a viagem que eles vão fazer e tudo mais. E o que mais que tem aí nessa parte aí legal de a gente falar? Acho que é isso, né? Tem uma coisa legal para falar, sim, o planeta Miller, né? As ondas, né? Mas as ondas nós vamos falar já daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala disso, tá? Uma outra coisa, né, que a gente vai falar agora é sobre as partes aí em que a ciência foi um pouquinho esticada, né? Ele baseou em ciência, como todo filme é baseado em ciência, mas ele deu uma esticada ali. Então a primeira coisa é o seguinte: buraco de minhoca. O filme inteiro só acontece porque existe um buraco de minhoca perto de Saturno, que é um atalho por onde os caras vão atravessar e sair lá perto do Gargantua. Beleza? Os buracos de minhoca, então vamos lá. Primeiro, existem. Teoricamente existem. Eles são chamados, o nome dele oficial é pontes de Einstein-Rosen, tá? E eles, pelas equações da relatividade, eles surgem, tá? A matemática, a física não proíbe que existam buracos de minhoca, tá? Você poderia dobrar muito bem, né, o universo, né, a estrutura do espaço-tempo, ela poderia ser dobrada para você viajar mais rápido. O problema é o seguinte: para o buraco de minhoca existir, e principalmente para que ele seja aberto sem colapsar, você precisaria de uma coisa chamada matéria exótica, com energia negativa. E a gente nunca observou isso no universo. Pode ser que não exista, tá? Então o buraco de minhoca de Interestelar está dentro do que a matemática, do que a física permite, porém é tudo especulativo, tá? É isso que é interessante da gente fazer.
O filme resolve isso muito bem, falando que o buraco de minhoca não é natural e que eles colocaram ali. Vou voltar nesse eles aqui mais pra frente, tá? Pra gente falar. Então, uma coisa aqui para vocês entenderem de forma definitiva o buraco de minhoca. É o seguinte, ó. Imagina, nós somos seres tridimensionais, certo? Mas vamos imaginar aqui, ó, na minha latinha aqui, ó, do Monster. O M do Monster aqui, ele é um ser bidimensional. Consegue entender isso, né? Ou seja, ele só consegue viajar, ó, na superfície da lata, tá? Não tem outro caminho para ele fazer. Qualquer outro caminho que ele faça é uma dimensão extra. Então, se eu vier falar para o M vir aqui na minha mão, ele não tem como, porque isso aqui é uma dimensão extra, tá? Ele só viaja aqui. Nós somos seres tridimensionais, então a gente só conhece esse mundo tridimensional aqui, pelo menos, né, dentro da realidade. Muito bem. Mas existe uma maneira deste M que está desse lado da lata aqui, ó, como que ele vem para o lado de cá? Só viajando aqui por cima. Só que se eu fizesse um buraco aqui no meio da lata e o M atravessasse por esse buraco e surgisse do outro lado aqui, poderia fazer isso? Não poderia, porque o M ele é um ser bidimensional e eu estaria fazendo ele acessar o quê? Uma dimensão extra. Essa é a base fundamental do buraco de minhoca. O buraco de minhoca faz com que a gente acesse dimensões extras. E é por isso que ele se complica todo, porque a gente não conhece dimensão extra, a gente só conhece as três, entendeu? Então é assim que funciona um buraco de minhoca. Você precisa de uma dimensão extra para você viajar nela, tá? Agora vamos falar uma outra camada aqui do que seria muita ficção, beleza? Então vamos lá. É aqui que mora a maior polêmica do buraco negro. Aliás, tem duas grandes polêmicas do buraco negro. Uma delas é cair num buraco negro, tá? Então o Cooper ele se joga dentro do Gargantua para poder coletar os dados quânticos lá do interior do buraco negro, que são os dados necessários para resolver a equação da gravidade e salvar a humanidade que está aqui se ferrando, mas para construir um negócio chamado túnel de O'Neill, que aquilo lá é real também, a estação, você precisa daquelas equações, beleza? Aí, o que acontece? Cair num buraco negro é possível? A gente nunca vai saber. Vai cair num buraco negro. Mas acredito que não vai ser muito legal, né? Que a gente possa morrer caindo num buraco negro, tá? Agora, tem uma coisa muito interessante para falar aqui. Talvez o Gargantua seja o melhor tipo de buraco negro para se cair. Beleza? Por quê? Imagina que eu tenho um buraco negro pequeno, tá? Quando eu chego perto do buraco negro pequeno, a gravidade do buraco negro é muito grande. Então ela puxaria meu pé inteiro para dentro e meu corpo, que estaria para fora do buraco negro aqui, ficaria intacto. Então eu teria meu pé esticado e meu corpo intacto. Eu seria espaguetificado, que a gente fala, tá? Porque existe um negócio chamado gradiente, que é o quanto que a gravidade muda num pedacinho. Num buraco negro pequenininho, a gravidade muda muito. A gravidade da entrada do buraco negro para um passo depois do buraco negro é uma diferença muito grande. Então espaguetifica o corpo da gente. No caso do Gargantua, isso não aconteceria, porque em buracos negros supermassivos, como é o caso do Gargantua, quando você entra, a gravidade ela vai sofrer, só que ela vai mudando aos poucos. Então dá tempo de você entrar inteirinho dentro do buraco negro supermassivo e não morrer por espaguetificação, tá? Isso que é muito legal. Isso é muito legal. Então, assim, o buraco negro mais perigoso não é o grande, é o pequeno, porque no grande você entraria. Então, o fato do Cooper entrar dentro do Gargantua não está totalmente errado, tá? Não está totalmente errado. Agora, o que tem dentro do buraco negro, aí a gente não faz a menor ideia, e aí tudo ali dentro é ficção mesmo, tá? É ficção. Agora, o Kip Thorne, ele pegou, né, ele bebeu, que é um cara que manja muito disso, ele foi lá na teoria de cordas, e lá na teoria de cordas existem explicações para o que acontece dentro do buraco negro, que é o tal do Tesseract, né? O Tesseract seria essa quinta dimensão. Lembra que eu falei para vocês que nós somos seres que vivemos em 3 dimensões? Como que a gente tem uma quinta dimensão?
para isso a teoria de cordas tem que funcionar. A teoria de cordas, o melhor modelo hoje prevê que o universo tem 11 dimensões. Então a gente conseguiria acessar essas dimensões na teoria de cordas. Qual que é o problema? Que hoje a teoria de cordas é tida como uma teoria morta, tá? Ela propôs algo há 30, 40 anos atrás e as coisas que ela propôs até hoje não foram comprovadas. E muita gente fala que muito provavelmente elas não serão comprovadas nunca. Então, só que ela existe. Tem livros e mais livros de teoria de cordas. E isso faz todo sentido, tá? Não é real, nada disso, mas faz todo o sentido, beleza? Então esse Tesseract aí seria esse meio do buraco negro, e ali você conseguiria fazer várias e várias coisas. Por quê? Agora que a gente tem que dar uma viajada. O Tesseract, como ele está numa dimensão extra da parada, ele conseguiria se conectar com todas as outras dimensões em todos os outros tempos. Por isso que quando o Cooper entra dentro do buraco negro, ele consegue ver o quarto da Murphy lá na Terra há muitos anos atrás. Entenderam a situação? Ou seja, quando no começo do filme está tendo uma comunicação, os livros estão caindo e tal, é o Murphy do futuro, aliás, é o Cooper do futuro, mandando mensagem para Murphy do passado em código Morse. E aí ele resolve passar, né, todas as coisas da quântica lá em código Morse para ela. Tá? Então é isso que é muito legal. Então o Tesseract ele consegue acessar todos os instantes de tempo dali de dentro. Beleza? Por quê? Porque para a teoria de cordas, o tempo ele vira uma dimensão, tá? O tempo vive numa dimensão. Então isso é muito interessante da gente tentar entender. Eu sei que é difícil, mas a gente tenta entender. Beleza? Então é isso que a gente, para isso funcionar, como eu falei, a teoria de cordas ela tem que estar funcionando. A teoria de Branas, né? Dentro da teoria de cordas existe o modelo de Branas. O modelo de Branas diz que o universo ele é uma membrana. É como se fosse uma folha. E você tem várias outras folhas vagando por aqui. E essas folhas que dão essas dimensões extras. Tá? Então isso é importante da gente levar em consideração. Teoria de cordas existe? Existe. No papel, perfeito. Tem algum experimento que tá mostrando que ela realmente funciona? Não temos ainda. Essa gravidade aí, né, que atravessa o tempo todo pelo Tesseract, então tudo isso aí a gente não sabe se é assim, né, que isso vai funcionar e tal, mas esperamos que seja, porque seria legal demais, tá? E é assim que ele consegue transmitir todos os códigos lá através do ponteiro do relógio, e como ela é adulta já, ela consegue resolver a equação e salvar a humanidade, tá? A semente científica disso é uma ideia real e fascinante da física teórica, a de que a gravidade poderia ser a única força capaz, isso aqui é a coisa mais importante do filme, certo? Capaz de vazar entre todas as dimensões. Por isso que existe um negócio chamado teoria da unificação. A teoria da unificação é a teoria que iria permitir que isso aí acontecesse. Uma das ideias de ter a teoria da unificação é o quê? Teoria de cordas. Só que a teoria de cordas a gente não consegue provar experimentalmente o que ela propõe. Entenderam como que é um ciclo maluco? Esse negócio de ciência é assim. Infelizmente é desse jeito, tá? Mas ela que seria a maneira da gente comprovar, porque a gente usaria uma partícula, né, que é o graviton, e ele poderia então acessar essas dimensões extras aí, tá? Muito bem. E aí, tem tudo a ver com teoria de cordas? Vamos falar deles. Quem que são os tal eles que eles falam no filme, né? Uma grande reviravolta do filme ali durante a história inteira é quando eles se referem a eles, que são seres misteriosos que colocaram o buraco de minhoca perto de Saturno, que construíram o Tesseract e que passam, né, na parede aqui do buraco de minhoca. Beleza? Quem que são esses eles? Esses eles a gente chama ele de seres de Bulk, tá? Seres de Bulk. Então vamos lá. Temos
Vamos dar uma viajada, se segurem aí. A teoria de cordas é a teoria que prevê que a gente tenha dimensões extras no universo. Até aí nós já estamos de acordo, beleza? Então, tenha isso como verdade. Teoria de cordas, ela prevê dimensões extras no universo. Se existem dimensões extras, eu posso ter seres vivendo lá, que são cópias minha aqui, porque a teoria de cordas, ela diz que uma partícula ela não é mais um ponto, ela é uma cordinha. E com essas cordinhas aqui a gente consegue gerar, repetir este universo e tal. O jeito mais fácil de você entender isso é voltando para um outro filme, tá? Que é o filme Guerra Infinita, da Marvel. Quando o Doutor Estranho é um cara que domina a teoria de cordas e ele domina viajar nas dimensões extras, por isso que ele chega lá e ele fala lá pros Vingadores que eles vão ter que perder aquela batalha pro Thanos para depois ter que ganhar uma batalha contra ele, entendeu? Então ele fala que só existe uma chance, ele não faz um assim, pro Tony Stark. Ele falou, só existe uma chance de ganhar, só que eles tinham que perder aquela batalha. É o mesmo conceito aqui. Esses seres aí, eles, nada mais são do que seres humanos, tá? Só que de outra dimensão. Desses seres a gente chama de seres de Bulk, tá? Isso aí é um nome que é dado dentro da teoria de cordas para isso, tá? Então é a humanidade que sobreviveu, evoluiu, dominou as dimensões extras e voltou a tempo de ajudar os próprios seres humanos a saírem daquilo ali, tá? Ou seja, eles são a própria humanidade que vem do futuro para salvar os seres humanos, tá? Isso aí a gente chama de paradoxo da causalidade ou bootstrap, o paradoxo do bootstrap, que é um loop fechado no tempo onde o efeito é a própria causa, tá? Quem construiu o buraco de minhoca? Os humanos do futuro. E como esses humanos chegaram ao futuro? Porque eles tinham o buraco de minhoca para salvar eles, entendeu? Então é a cobra correndo atrás do próprio rabo. É basicamente isso, tá? Isso aí é um quebra-cabeça muito mais filosófico do que científico, mas E por quê? Porque tudo é baseado, como eu estou falando para vocês, na tal teoria de cordas. Muito bom. Vamos chegar aqui à parte mais polêmica do Interestelar, a frase, que divide a frase que divide os fãs aí do Interestelar, A Amelia Brand, que é a cientista lá, vivida pela Anne Hathaway, faz um discurso todo emocionado, defendendo que eles deveriam seguir para ir para o planeta de Edmunds, porque lá no planeta, esses nomes, só voltando aqui para a galera que nunca assistiu não ficar perdida, esses nomes Miller, Edmunds, tal, são nome de pesquisadores que tinham ido para lá para tentar achar um planeta onde a humanidade pudesse colocar uma semente, que seriam lá os embriões, e aí se propagar pelo universo e não ficar dependendo da Terra, porque a Terra aqui o negócio já estava ferrado. Beleza? Então é isso. Então são os nomes ali. O Edmunds é um cientista por qual ela era apaixonada. E o argumento dela, esse lance do amor, muita gente, criticou, principalmente a galera da ciência que estava querendo ver um filme só científico. O pessoal falou, pô, caramba, coisa piegas, anticientífica, fora de lugar, num filme tão preocupado com o rigor, papapá. E começou tudo isso aí, toda essa questão aí. Se você pensar, você vai lá ver um filme só de ciência, até tem razão, Mas tem uma coisa muito legal, porque o amor, será que não pode ser essa força da natureza? Será que o amor não é mais forte do que a força da gravidade, por exemplo, que dentre as forças é a mais fraca de todas? Será que o amor não é a coisa que move as pessoas? Tá? Então tá aí, ó. Eu acho que é por isso que o filme, ele é essa coisa sensacional que ele é, Ele foi construído sobre essa ideia. A gravidade é a única coisa capaz de atravessar as dimensões e o tempo. E no clímax, o que salva a humanidade, um pai dentro de um buraco negro usando a gravidade para alcançar a filha através do tempo, movido por uma única coisa, que é o amor. Então, pode ser que o amor seja esse combustível para que essa força, que é a gravidade, funcione. Tá bem? Então, o Cooper ele só encontra o quarto da Murphy lá entre os infinitos quartos, porque o Tesseract vê tudo. Lembra que o Tesseract, eu falei para vocês, que ele acessa tudo.
Como que ele encontra o quarto da Murphy? Porque ele tem um vínculo com ela, que ele é pai e filha, entendeu? Então o filme não está dizendo cientificamente que o amor é uma força física, né? Ele está usando a gravidade como a metáfora do amor. Isso é muito legal mesmo do Interestelar, tá? Os dois atravessam o tempo, os dois se conectam com coisas distantes, os dois são invisíveis, mas movem tudo, beleza? E usa a física como pano de fundo para tudo isso, e isso para mim é demais, tá? Por isso que o Interestelar aí tem toda essa questão aí do amor, tanto que ele volta para ficar com a filha, né? Toda a relatividade, todos os buracos negros, quinta dimensão, tudo isso é cenário para que um ser humano ali possa expressar a sua total humanidade. Será que é isso mesmo? O que vocês acham? Deixa aí. Vocês acharam essa parte do amor aí a parte mais chata do filme? Eu não achei, não. Eu acho que é isso mesmo, tá? Tanto que quando ele tá... Tem uma frase famosíssima, né? A frase, talvez uma das frases mais famosas do Interestelar é o stay, né? Que a Murphy fala pro pai, né? Stay, né? Que é fique aqui, não vai, e ele vai embora, né? Porque ele tinha lá as questões dele mal resolvidas e tal, não sei o quê, e ele tinha que fazer alguma coisa. Tem o lance também, né? Do cientista lá, né? Que acaba mentindo para eles e tal, que vai contra essa parte aí do amor. Ele não tinha amor nenhum por ninguém, nem pela própria humanidade. Então, se você analisar por esse prisma aí amoroso, né, é interessante. Diga aí nos comentários o que você achou. Se é isso mesmo ou nós estamos viajando mais do que na teoria de cordas, tá? Uma coisa, né, pra gente ir caminhando aqui pro final, né? O Interestelar, ele provou que dá para fazer uma ficção científica de respeito sem mentir pro público, tá? Que dá para usar a ciência de verdade complexa, porque tudo isso aqui é muito complexo. Nós estamos falando de relatividade, de física quântica, tá? Que são coisas assim que poucos... Só o Kip Thorne, ele é uma das únicas pessoas que entende disso. E ele mesmo, já não foi ele, não, foi o Feynman, né? O Feynman que falou que quem disser que entende de relatividade quântica, essa pessoa com certeza não entende, tá? O filme, pra vocês terem uma ideia, faturou mais de 700 milhões de dólares do mundo, e 10 anos depois, como eu expliquei para vocês no começo, voltou, né? E foi exibido lá, virando um filme relançado de maior bilheteria da história em IMAX, tá? E mais importante que o dinheiro, né? Ele inspirou uma geração inteira para olhar para cima. Tem muita gente que foi fazer física graças a Interestelar, tá? Muita gente mesmo. Não é pouca, não, tá? Esse aí talvez seja o grande poder e aí o grande legado, né? Que o Christopher Nolan deixa pra galera aqui, né?